paleontologia usando arte. Né? Fizemos essa exposição aqui no Colégio Estadual de Uma Madeira. O tema da exposição foi uma viagem na história da vida com arte e biologia. Vamos entrar. Bom, a primeira ala da exposição, né, que é apresentada pelos alunos, aqui eu estou só fazendo uma simulação para dar como alternativa, né, de professores trabalharem o tema, né, enfim, aqui é a primeira ala em que fala sobre a origem do universo e do planeta Terra. Então, os alunos fizeram algumas pinturas aqui, colagem, representando a grande explosão inicial, né, o Big Bang, né, que teria dado origem ao universo há 14 bilhões de anos atrás, tá? E depois os alunos começam a explicar sobre a origem do nosso planeta, a origem do planeta Terra, que aconteceu por volta de 4,5 bilhões de anos atrás. Tá? Então eles fazem alguns cartazes e representam isso aqui também com algumas obras de arte, né? Pinturas e colagem, né? Mostrando aí a atração gravitacional dos corpos, formando aí o planeta há cerca de 4,5 bilhões de anos atrás. Tá, ok? Posteriormente, os alunos também mostram, né? Explicam que o planeta Terra, no início, era uma bola de fogo e depois foi se resfriando de fora para dentro, tá? Até gerar o globo, né? O planeta que a gente conhece hoje. Conforme o planeta foi se resfriando de fora para dentro, ele foi formando uma crosta terrestre, foi formando as rochas, né? E antes de formar as rochas, né, foram formados os minerais. Tá? Esses minerais aqui, alguns foram coletados por mim, outros eu ganhei, outros são emprestados de universidades, tá? E esses minerais formaram as rochas, tá? Cada pontinho nessa rocha aqui, né, representa um mineral. E aqui também são rochas que eu coletei, né, durante a minha graduação, durante o meu tempo de estudante, enfim, algumas também são emprestadas. Posteriormente, né, a gente tem aqui uma bacia com água e corante que os alunos representam a formação dos primeiros mares e oceanos no planeta Terra, né? Representa os mares primitivos que foram formados conforme a Terra foi se resfriando, com as primeiras precipitações e também devido à queda de um cometa no planeta, né? O cometa é um corpo rochoso com gelo. Quando colidiu, esse gelo derreteu e juntamente com o resfriamento da Terra, as primeiras precipitações, a liberação de vapor d'água pelos vulcões, teve as primeiras chuvas e formou os primeiros mares e oceanos. Dentro desses primeiros mares e oceanos, né, surgiram as primeiras formas de vida, que foram bactérias bem simples, organismos procariontes. E aí os alunos fizeram esse cartaz aqui, representando, né, um éon, que é o arqueano, o éon em que surge as primeiras formas de vida, as arqueobactérias, tá? E aqui foi aí por volta de 3,8 bilhões de anos atrás, surgiram os primeiros organismos, e eles fizeram também essas esculturas aqui, né? Esses modelos aqui de gesso e argila de células procarióticas, tá vendo? Então aqui os modelos que os alunos fizeram representando essas células. Saímos dessa ala da exposição que representou os éons adeano e arqueano e partimos para essa outra ala aqui. Nessa outra ala aqui, né, nós entramos no Proterozoico, que vai de 2,5 bilhões de anos atrás a 442 milhões de anos atrás. Nessa ala, os alunos mostram aqui o surgimento dos primeiros seres eucariontes, das primeiras células eucariontes, são aquelas células com núcleo, então eles fizeram esses modelos também de gesso e argila, pintaram, né? E nessa
aula eles também mostram o surgimento dos primeiros organismos multicelulares. Essas células se reúnem, vão formando os primeiros tecidos, os primeiros organismos multicelulares, e eles representam isso com réplicas de fósseis da fauna de Ediacara. A fauna de Ediacara é uma fauna, né, registrada aí num conjunto de fósseis encontrados na Austrália. Tá aqui essa fauna, e eles tentam representar isso. Então a gente tem aqui a Swartpund, a Dickinsonia, o Charniodiscus, tá? Eles tentam representar essa imagem aqui, tá vendo? Então todos esses organismos são organismos de corpo mole, que viveram aproximadamente 600 milhões de anos atrás, durante o Proterozoico, e as marcas e impressões desses organismos estão fossilizados lá na Austrália. Depois um outro grupo de alunos, né, avançam no tempo geológico, chegam ao Fanerozoico, que é dividido em Paleozoico, Mesozoico e Cenozoico, e representa aqui o Paleozoico, que vai de 542 milhões de anos atrás a 252 milhões de anos atrás. E aí eles mostram que surgem, né, os organismos aí com carapaça, com corpo duro, representam esses organismos que são encontrados fossilizados no folheiro Burgess, no Canadá. E aqui a gente vê esses organismos que são bem diferentes, bem bizarros, né? Como, por exemplo, a Lucigênio, eles mostram aqui, né, como seria a Lucigênio, o fóssil da Lucigênio, o Anomalocaris, tá? O fóssil Trilobita, tá? Então eles representam aqui, inclusive, né, eles mostram aqui também que os Anomalocaris se alimentavam dos trilobitas, e mostram que caso o homem existisse, né, existia essa proporção de tamanho entre a Lucigênio e o homem, entre o Anomalocaris e o homem. Depois, né, eles mostram aí o surgimento dos moluscos, né, um fóssil muito interessante do Paleozoico de molusco é o Ammonoide, que podia medir alguns centímetros, né, até, né, alguns metros, né. E o nome Ammonoide vem da mitologia do deus egípcio Amon, que teriam chifres, e quando os egípcios encontravam esses fósseis, achavam parecido com o chifre do Amon e associavam a esse deus, né? Os moluscos são parentes de muitos organismos que a gente conhece hoje. Esses ammonoides são parentes dos caracóis, né? Da lula, do polvo, enfim. Então aqui a gente tem, ó, material produzido pelos alunos com gesso e argila, e temos aqui também alguns fósseis de verdade, né? Esse aqui foi doação, tá? De um professor da UFRJ, tá? Esse aqui foi coleta minha, tá ok? Enfim. E aqui foi uma coleta também feita por mim em Portugal. Posteriormente, um outro grupo de alunos fala dos artrópodes gigantes que existiam aí durante o Carbonífero, tá? E aí dão exemplos da meganeura, que era bem parecida com as libélulas que a gente conhece hoje, e mostra aqui a proporção de tamanho caso o homem existisse. E mostra também a Artopleura, né? E aqui representa qual seria a proporção de tamanho entre esse bicho e o homem caso o homem existisse nessa época. Tá ok? Bom, aqui, né, um outro aluno mostra que não só os animais são preservados, são fossilizados, mas as plantas também se fossilizam. Então aqui a gente tem exemplo de um fóssil que veio da Antártica, de uma folha de planta, e aqui fósseis, né, de plantas, né, folhas, troncos oriundos de bacias aqui do Brasil. O Brasil ele tem muitas bacias ricas em fósseis, tá? E para quem quiser saber mais, a gente também colocou esses cartazes, né? Inclusive tem um ali, né, que fala da mitologia, né, da que eu falei do Ammonoide, aqui né, um pôster explicativo de paleobotânica, né? Aqui nessa outra mesa já vem um outro grupo de alunos que fala sobre o surgimento dos vertebrados, tá? Então, um dos primeiros vertebrados a surgir, né? Não foi o primeiro, mas os primeiros
foram os peixes, tá? A gente tem aí alguns fósseis de peixe. Aqui a gente tem alguns fósseis de peixes daqui do Brasil, da bacia do Araripe, fósseis de verdade doados pelo DNPM, tá? Isso aqui é um fóssil, tá vendo? De uma vértebra de peixe, tá? Aqui também tem um outro fóssil, tá vendo? De peixe encontrado na bacia de Taubaté, na formação Tremembé no Brasil. Se usar essa lupa, os alunos conseguem ver até as espinhas desse peixe fossilizado, tá vendo? Bastante interessante. E aqui réplicas desse fóssil de peixe encontrado no Araripe, que os alunos fizeram com gesso, alginato, tá? E pintaram aí com tinta, tá? Um outro fóssil interessante que a gente tem aqui de um vertebrado também, deixa eu encostar aqui, é o fóssil de um mesossauro. O mesossauro é um fóssil importantíssimo, já vou explicar por quê. Porque a gente vê a cabeça, tá vendo? O pescoço dele, o corpo dele, é esse bicho aqui, tá? O mesossauro, ele é um fóssil interessante, por quê? Porque ele viveu aqui no Brasil e viveu também aqui na costa da África. E ele é uma das evidências, né, do movimento das placas tectônicas, de que em um momento a América do Sul estava junto com a África, tá? Porque ele não teria capacidade de se deslocar por todo esse Oceano Atlântico que está presente, né, tanto na América do Sul quanto na África. Tá? Então é um outro bicho, outro vertebrado interessante aí, enfim. Então aqui um pôster mostrando os peixes. Bom, os vertebrados, né, com o passar dos milhões de anos, foram tendendo a sair da água, né, com a evolução, enfim, com as mutações, com as seleções naturais. Tá? Esses organismos, né, foram tentando sair da água, tá? E aí a gente tem os primeiros tetrápodes e essa baciazinha com água, esse bichinho representa isso, né? Essa saída dos organismos da água para o continente. E aqui, ó, a gente vê esses ovinhos produzidos pelos alunos também com gesso, com tinta, representando, né, a grande evolução, né, da formação do ovo com casca. A partir do momento, né, que os organismos começaram a se reproduzir com ovo, colocando ovo com casca, isso foi assim destacável na evolução, revolucionário. Por quê? Porque agora o embrião era capaz de viver fora da água, tá ok? Então eles representaram isso aqui. Os milhões de anos foram passando, saímos do Paleozoico, chegamos no Mesozoico, tá? O Mesozoico ele está entre 252 milhões de anos atrás e 65 milhões de anos atrás, tá? Fizemos esse cartaz aqui para representar. E aqui, né, nessa era, no Mesozoico, onde tem o surgimento, a proliferação dos dinossauros. Todo mundo aqui já viu o Jurassic Park, né? Então, a gente tem lá o Jurássico, que é um período em que os dinossauros se destacaram e que está aqui dentro da era mesozoica, tá? E aí, a gente colocou aqui esses bonequinhos representando, né, os dinossauros, tá? Aqui teria sido uma presa do dinossauro, tá? E aqui, ovos de dinossauro que os alunos produziram, tá? E aqui a gente representa o Archaeopteryx, que nada mais era do que um dinossauro